Olá família, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Casa, esse podcast que nasceu com certeza no coração de Deus e nós estamos muito empolgados com esse novo projeto aqui da Casa do Pai Church. O primeiro episódio já está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/IEQ Casa do Pai. No primeiro episódio nós falamos sobre Acelere o Seu Destino aqui com o pastor Vanderlei, com a Dilce também, e foi tremendo. Eu quero convidar você a estar visitando lá nossas redes sociais e estar acessando esse conteúdo que com certeza vai ser algo que vai abençoar muito a sua vida. Hoje você já deve ter visto aí na thumb, ou pelo menos no título, o tema desse podcast, dessa gravação, dessa tarde aqui, eu não sei que horário que você vai estar assistindo, mas o tema desse podcast é 5 ministérios. E eu tenho a honra de trazer aqui nesse podcast hoje o pastor Leandro, um mestre aqui da casa, coordenador de ensino geral aqui da Casa do Pai. E particularmente alguém que eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu sou fã demais. O pastor Leandro é uma referência para toda essa casa, para toda essa geração. E eu quero já dar as boas-vindas para o pastor Leandro, falar para ele se sentir bem à vontade aqui. A gente está nesse projeto piloto. E a ideia é que esse ambiente de mesa venha contagiar outras casas, outras vidas. Que através desse projeto aqui, muitas pessoas talvez recebam aquele insight do céu, aquela palavra rema realmente assim, que vai transformar o destino dela. É a nossa oração, é aquilo pelo qual nós oramos até antes desse podcast começar. E pastor, seja muito bem-vindo, pode fazer a sua apresentação, sua abertura inicial aí, e se quiser mandar uma mensagem, um salve para alguém, fica à vontade. Amém, obrigado Douglas, obrigado você que está assistindo também. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou coordenador de ensino aqui da Casa do Pai, sou casado, tenho 2 filhos, me converti aos 22 anos, né, depois de muita luta, minha mãe investindo muito tempo. Você que é mãe, tem um filho aí que está perdido, não tenha dúvidas que o Senhor pode alcançá-lo, assim como um dia me alcançou e alcançou todos nós. Eu me converti aos 22 anos, através de um retiro de jovens. Alguns irmãos que a gente veio conhecer aqui na Casa do Pai se converteram nesse mesmo encontro, nesse mesmo retiro. O missionário Eve, né, da missionária Neia, estava no retiro em que eu aceitei a Cristo, que fui batizado. E aí eu comecei a caminhar com Cristo, sem conhecer nada, sem saber nada. E à medida que eu fui mergulhando na presença do Senhor, a gente desenvolveu. Com 26 anos eu casei com a pastora Carol. 2 meses depois de casados a gente foi ungido pastores. E aí começou a nossa jornada de aprendizado. Mais erro do que acerto, né? Porque como todo ministério é assim, você não acerta 100% das vezes. Muitas vezes a pessoa olha um pastor e fala assim, esse pastor é fantástico, é sensacional, mas não sabe que lá no início da caminhada dele, ele passou muita vergonha. Muita pregação de 15 minutos, e 15 minutos acabou tudo, não tinha o que fazer, muita vergonha, muita heresia, heresia não, porque heresia ela traz benefício próprio para quem está criando, né? Mas muito erro teológico, muita viagem na maionese, então foi bem complicado, mas Deus foi nos dando graças, até que a gente chegou à Casa do Pai, né? A Casa do Pai foi depois de um tempo de decepção ministerial. Não decepção com o pastoreio em si, mas com a religiosidade que envolvia alguns ambientes. Isso nos trouxe muita tristeza. E aí, a um ponto de olhar e falar assim, cara, eu não quero mais saber de igreja. Não era nem querendo saber de pastor, de ser pastor. Eu não queria mais saber de ser de igreja. Eu olhei, cara, a igreja tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. E aquilo foi me entristecendo. Não tinha maturidade, não tinha conhecimento de causa, não tinha alguém que discipulasse. Foi muito complicado. E aí quando eu desisti de tudo, Deus veio de novo, mais uma vez, nos resgatou, nos encontrou e nos conduziu até aqui, nos trouxe até a Casa do Pai, onde a gente conheceu paternidade, onde a gente conheceu o reino, o governo sacerdotal e os 5 ministérios, que é o tema do nosso podcast de hoje. Você aí que está me assistindo, me ouvindo, já entendeu que pela introdução, pela condução das palavras, a gente está diante de alguém aqui que realmente é uma referência para nós aqui, não somente pelas habilidades, mas pelo caráter. O pastor Leandro, eu tenho vários episódios com ele. Ele conheceu grandes partes tristes minhas, grandes partes felizes minhas. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje nessa mesa. E para falar de um tema assim, sobrenatural, e eu pedi para o pastor Leandro trazer um pouco do testemunho dele. Talvez você que está nos assistindo ou nos ouvindo esteja pensando, poxa, mas eu já conheço, né, a história do pastor Leandro, já presenciei, né?
Mas a gente sabe que a casa está em expansão, graças a Deus, para a glória do Senhor. O Senhor tem mandado muitas pessoas para cá. Então, para você que não conhecia, eu pedi para o pastor Leandro fazer um breve resumo da história dele, mas isso já gerou insight, né? Porque aqui é o download e o upload, aqui com o céu é rápido, né? E eu já fiquei pensando aqui em a gente fazer um outro episódio, assim, realmente trazendo um pouco do seu testemunho, que é muito incrível, né? A respeito do encontro com a religiosidade e depois um liberar do reino na sua vida, assim, e foi sobrenatural. Mas vamos ao assunto principal dessa tarde aqui, os 5 ministérios. Pastor Leandro, a gente sabe que há muito achismo, né? Muita informação desencontrada, muita gente que acaba por pensar de várias formas a respeito desses 5 ministérios, uns dando importância demais e de forma distorcida, outros talvez rejeitando e não dando a importância devida para esses 5 ministérios. Eu sei que eu não vou conceituar tudo numa pergunta e resumir tudo em uma pergunta, mas o que são os 5 ministérios? Eu vou começar lendo Efésios 4:11, que é a base do conceito dos 5 ministérios, para a gente poder entender um pouco. Que diz assim: e ele deu alguns para o apóstolo, ou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esse versículo é a base de todo o conceito dos 5 ministérios. Ele é a base, foi daqui que saiu todo o conceito. Por que existe tanta divergência teológica a respeito dos 5 ministérios? E não é só sobre os 5, a divergência teológica ela existe em todos os setores. Onde não há uma clareza muito absoluta, existem brechas onde as pessoas podem trabalhar os seus próprios conceitos. E os 5 ministérios também têm isso. As pessoas olham e imaginam o que eles querem. A maior divergência para mim, na minha opinião, sobre os 5 ministérios está atrelado ao fato de que as pessoas olham para a igreja como olham para uma empresa. Então elas veem uma hierarquia, um sobre o outro, um mandando na vida do outro, um liderando. E o conceito cristão de liderança é diferente do conceito mundano de liderança. No conceito do mundo, o título te traz autoridade e a autoridade te dá poder sobre as pessoas. No mundo cristão, o título te traz responsabilidade e a responsabilidade te dá poder para guardar a vida das pessoas, para servir elas. Então, quanto mais poder eu tenho no mundo cristão, dentro do conceito de reino, mais eu sirvo. Não é uma questão de status, como é no mundo. E aí que há a grande diferença. Poder e autoridade em favor de pessoas, né? Não sobre, né? No sentido de opressão e tudo mais, né? Como o pastor falou ali, há muita falta de clareza nisso tudo, né? E o texto de Efésios aí, ele é muitas das vezes mal interpretado. E a gente vai discorrer de vários assuntos aqui, mas o texto, só para a gente já ir trazendo algumas dúvidas, talvez você que está nos assistindo ou ouvindo vai pensar assim, poxa, eu já sei a respeito disso, mas eu estou aqui fazendo algumas perguntas, talvez, de muitas pessoas que falta clareza a respeito disso. A gente sabe que esse podcast ele vai ser ouvido em nome de Jesus por os 4 cantos dessa terra, e ele vai também ser ouvido por pessoas de diferente tipo de entendimento. Então, pastor, é citado também, né, embora a primeira citação dos 5 ministérios seja no livro de Efésios, mas no Antigo Testamento, em outros textos da palavra, é citado os ministérios ainda que isolados. Por exemplo, tem a citação de pastoreio, tem a citação de profeta, né? Sim. Ele tem isoladamente por causa da funcionabilidade, porque ele nunca deixou de existir. Qual é a ideia? Por que eu preciso entender o contexto e o conceito dos 5 ministérios para compreender o quadro geral? Porque as pessoas elas fatiam a Bíblia. E eu não concordo com isso. Eu acho que a Bíblia é um livro só, dividido em várias eras, sabe? Ele começa em Gênesis e ele termina em Apocalipse. Então ele é um livro. Muitas vezes a gente usou aquele contexto dizendo o quê? Que a Bíblia é o manual do crente. E a Bíblia não é o manual do crente, porque não tem a ver comigo. Eu leio a Bíblia para conhecer a Deus e não para me conhecer. Quando eu conheço a Deus, eu passo a me conhecer. É assim que aconteceu com Pedro. Quando ele reconheceu a divindade de Cristo, Cristo revelou a identidade de Pedro. Então eu leio a Bíblia para conhecer a Deus. A Bíblia é um livro que tem a ver com Deus. E ele mostra como Deus se movimenta. E foi isso que ele fez. Ao longo do tempo, ele designou algumas pessoas, algumas responsabilidades. Seja ela de comunicação, seja ela de exortação, seja ela de alinhamento, seja ela de governo, seja ela de cuidado. Os 5 ministérios, são essas funções ativas dentro da igreja.
Eu preciso entender o conceito do que é igreja para entender os 5 ministérios. Antes, talvez, de me perguntar o que é os 5 ministérios, ou o que são os 5 ministérios, eu preciso me perguntar o que é igreja. O que é igreja? Qual é o conceito de igreja? É uma placa? É uma denominação? São 4 paredes? A Bíblia, ela diz que igreja, ela é a reunião dos filhos de Deus formando um corpo, o corpo de Cristo. Quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, aí facilita a minha compreensão dos 5 ministérios. Porque daí eu vou olhar um corpo e vou entender que dentro desse corpo existem vários membros. Mão esquerda, mão direita, perna esquerda, o tórax, a cabeça, os olhos, os ouvidos, a boca. E cada uma dessas funções ou dessas partes do corpo são importantes. E elas são separadas e unidas. Não existe a minha mão direita sem o resto do meu corpo. Ela, se eu arrancar meu braço direito e jogar ele fora, ele vai morrer. Eu vou continuar vivo, o corpo continua, a igreja continua existindo, mas o braço ele morre. Assim, não existe como eu desconectar da palavra de Deus uma porção dela, aos 5 ministérios ou os profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe mais, como se Deus tivesse criado algo que tinha um prazo de validade. Deus criou os profetas aqui, fundamentou eles aqui, mas pronto, acabou. Foi para esse tempo, daqui para frente não precisa mais de profetas. É porque não entendeu o conceito da função profética, de comunicação com Deus. Eu vejo, pastor, que as pessoas elas tendem a olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento como se fossem partes desconectas, como se fosse tipo assim, parte 1 de um filme e a parte 2 de um filme, né? Sim. Quando na verdade é a mesma história, né? A Bíblia ela tem uma cronologia, vamos colocar dessa forma, que eu lembro de uma experiência pessoal que eu tive até com Deus, aonde parece que às vezes a gente vê o Jesus do Novo Testamento como o Deus bom, né? E o Deus do Antigo Testamento como se fosse um Deus mau. O Zeus, com raio assim, com uma lupa lá em cima, pronto a queimar a todos que forem contra a vontade dele, né? E pessoalmente, eu falando com Deus, tentando buscar esse entendimento, Deus falou assim: Douglas, quando Cristo foi crucificado, eu estava lá, porque eu sou um com ele, né? Entendendo a questão da Trindade. Então, eu não peguei e matei o meu filho apenas, eu morri também, né? Então, Deus, ele vamos colocar assim, não existe essa separação da questão da história de Deus, como também muitos princípios, vamos colocar dessa forma, que aí eu acho que é onde o pessoal se perde um pouco. Há algumas citações, talvez, da palavra culturais da época, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma citação a respeito do rei Davi e a poligamia, aquilo foi por um tempo, né? Sim. Teve um tempo que, na criação, os filhos de Adão tiveram que acabar dormindo com as suas próprias irmãs, né? Não teve jeito, porque aquilo ali foi para um tempo. Aí, se a gente entender isso como uma história cronológica, a gente vai entender que aquilo foi para um tempo, serviu para um tempo, mas tem princípios que são imutáveis, né? E no caso, os ofícios ali, as funções, por exemplo, do profeta, né? O próprio Davi, quando citava a respeito do bom pastor, enfim, outras diversas funções ali dentro dos 5 ministérios que se apresentam no Antigo Testamento, elas permanecem, né? Com certeza, é porque o que acontece? Os princípios, eles são imutáveis, são princípios, eles servem de fundamento para que você estabeleça alguma coisa, são princípios. O que muda são as leis morais ou as leis regionais, que tem a ver lá com a cultura. Então isso sim, isso é naquela região, para aquele momento. Mas os princípios que a Bíblia estabelece no Antigo Testamento, eles continuam valendo para o Novo. O próprio Cristo, ele fala assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Sendo ele o único homem capaz de cumprir toda a lei, porque o homem é falho. A lei era o reflexo da perfeita obediência, e o homem, na sua infalibilidade, ele é incapaz de ser perfeito. Então ele não pôde cumprir a lei. Então Cristo veio, se tornou o homem perfeito, cumpriu a lei. Então ele não aboliu ela, ele cumpriu. A mesma coisa das profecias. A palavra falava que e ele desceu até o Egito para que se cumprisse a profecia, e ele voltou do Egito para que se cumprisse a profecia. Então o que acontece? As profecias, o ministério profético continuou ativo após a vinda de Cristo. Ele continuou funcionando. Por quê? Porque tem a ver com a funcionalidade do reino. É a maneira com que o reino se move. Então os 5 ministérios são ativos, são válidos para o tempo de hoje, sim. Talvez algumas denominações não enxerguem isso.
Mas de qualquer maneira, se você olhar essas próprias denominações que não enxergam os 5 ministérios de uma maneira clara, lá dentro os 5 ministérios estão ativos. Talvez não usando a nomenclatura apostólica, ou do profeta, ou do mestre, mas está lá. Tem alguém ensinando, tem alguém cuidando, tem alguém abrindo novos campos, tem alguém ganhando almas, então está funcionando lá dentro. O fato dele não usar os nomes, pouco importa, sabe? Porque não é uma questão de cargos, não é um título, é uma funcionalidade. Tanto que a Bíblia não fala que Deus dá o ministério para mim. A Bíblia fala que Deus me dá para o ministério, ou seja, Deus me coloca nesse rio e fala assim, agora desça, né? Então eu trafego nesse ministério. Então o fato de algumas igrejas não aceitarem alguns tipos de ministério ou algumas nomenclaturas não muda o fato de que dentro das igrejas deles isso está ativo. Eu vejo, pastor, que nossa, está sendo muito edificante. Eu tenho que cuidar com a minha empolgação aqui para não se tornar um pergunte ao Douglas e responda para o Douglas. Mas assim, ó, eu acho sobrenatural esse assunto, assim, incrível demais. Para quem não sabe, o pastor já vai estar falando depois, mas é matéria da escola, é matéria da escola vocacional, né? Que startou nessa última segunda-feira, na verdade. Então, você que quer saber mais sobre o assunto, procure o nosso departamento de ensino, depois a gente vai estar falando mais sobre isso. Mas uma coisa que o pastor falou é que ainda que muita igreja não perceba isso como ministério, ou talvez não separe isso e nomeie dentro da sua denominação um responsável por cada setor, vamos colocar assim, por cada função, né? Faça essa unção. Isso não é algo que ela consegue se mover como igreja sem isso, né? A igreja vai ter um momento que vai se despertar o mestre para o ensino, seja numa escola dominical, seja aquele pastor que ao pregar a pregação dele ou dela é uma pregação voltada para ensino, né? Que aí vai se despertando as características pessoais de cada um também, né? Então, eu vejo que é muito, muito importante isso, no sentido de não haver esse desprezo por... na minha igreja, talvez você que está nos assistindo, nos ouvindo, na minha igreja não tem isso. Tem. Procure que você vai perceber ainda que não nomeado. Você vai ver um mestre ali, você vai ver um apóstolo, você vai ver um profeta, você vai ver um evangelista, você vai ver o pastor, né? E a gente vai discorrer daqui a pouco mais sobre cada um dos ministérios, mas, pastor, sobre essa questão assim das igrejas não entenderem isso, qual seria o maior ônus de uma igreja que não estabelece isso com clareza? O maior prejuízo, eu acredito, para alguém que não estabelece isso com clareza é a liberdade. Se eu não vejo isso como um ministério que seja importante ou que fluam de maneiras diferentes, eu não dou liberdade. Se eu sou um pastor e eu exerço o ministério pastoral e eu não consigo acreditar no ministério profético, no ministério do ensino, no ministério apostólico ou no evangelístico, eu não vou dar liberdade para que as pessoas trabalhem à sua maneira. Porque eu, como pastor, eu posso evangelizar? Claro que posso. Só que a metodologia que eu uso é muito menos eficiente do que a metodologia que um evangelista vai usar. Porque ele tem dons e características que facilitam isso para ele. Ontem à noite, inclusive, eu estava assistindo o vídeo do Billy Graham. E aí até acordei a pastora Carol, era umas 2 da manhã. Falei, você precisa ouvir, quer aprender a fazer o apelo para a pessoa aceitar Jesus? Escuta isso aqui. E ele começa fazendo o apelo, falando de salvação, algo extraordinário, coisa que a gente faz normalmente. E aí uma hora ele para e ele fala assim, na última reunião que nós tivemos em tal cidade, no estádio, um rapaz de 17 anos veio da autoescola e pediu pro instrutor da autoescola deixar ele ali na cruzada. Ele encontrou a sua família, entrou na cruzada, e ele e a irmã aceitaram a Cristo, aceitaram o apelo. E isso ele está fazendo, contando a história no meio do apelo. Uhum. E eles aceitaram a Cristo, vieram à frente. E ele saiu dali, aceitou a Cristo, aceitou a salvação, recebeu a Cristo no seu coração e foi embora. Na outra semana, uma semana depois, um túnel desabou e ele morreu nesse túnel que desabou. Ele fala assim, vocês devem ter ouvido falar, as manchetes nos jornais e tal, e ele morreu nesse túnel. E ele morreu e ele foi direto para a presença do Senhor e logo nós veremos ele também. Agora eu te pergunto, se você sair desse estádio sem aceitar Jesus, você sabe para onde você vai caso isso aconteça com você? Nossa, a multidão começou a descer do estádio. Eu falei assim, cara, eu nunca faria isso. Eu nunca contaria essa história para fazer o apelo.
Mas como ele é um evangelista, ele sabe como adentrar o coração das pessoas e mostrar para elas que elas precisam aquilo. Torna importante. É igual eu, como coordenador de ensino, como mestre, tornar a Bíblia algo importante. Então, todo mundo que faz as escolas, no final, eles se sentem meio que impelidos, apaixonados por ler a Bíblia. Eles querem ler a Bíblia. Porque a minha função é essa, ensiná-los a se apaixonar pela palavra. E eu tenho uma facilidade de fazer isso mais do que talvez um apóstolo vai ter ou de que um pastor vai ter, porque faz parte do dom que Deus entranhou na minha vida. Então, quando alguém não reconhece isso dentro da sua igreja, dificilmente ele vai deixar o evangelista fluir. Ele vai querer criar parâmetros à sua maneira para que o evangelista ande. Ele vai querer criar parâmetros à sua maneira para que o ministério apostólico avance. Então, ele acaba engessando os 5 ministérios. Eles funcionam, eles vão estar ali, mas não vão estar a pleno vapor. E, inclusive, vai gerar momentos em que a pessoa que é castrada ou que é engessada se sente frustrada. E aí há o grande êxodo, muitas vezes, dessa igreja, de pessoas que migram dessa igreja para uma outra igreja, e não porque o pastor é um pastor ruim, mas porque ele é uma pessoa que engessou o chamado, que não permitiu que o chamado fluísse da maneira que deveria fluir. Então esse é o maior prejuízo, na minha opinião, de uma pessoa que não vê os 5 ministérios como algo importante dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Pastor, e falando a respeito até de ministérios, né? Já que está falando dos 5 ministérios, hoje há também muita confusão sobre o que é ministério, né? Hoje chama-se ministério de louvor, ministério de dança, ministério de consolidação, ministério, né? E eu entendo que hoje se utiliza essa nomenclatura mais como, vamos colocar assim, até um pronome para um ofício, né? Uma função de trabalho dentro da casa, então vamos chamar isso de ministério. Mas biblicamente ali, né, qual seria esse conceito, o que seria essa questão do ministério mesmo, né? É que na verdade, biblicamente, não existe um conceito pré-definido sobre ministério. Ministério é aquele que ministra, né? Vem do ministro. Qual que é a maior dificuldade? Existe a maneira com que as pessoas veem o ministério. Se eu vejo o ministério como serviço, como todo serviço, eu olho e falo assim, esse é um ministério, porque é alguém que está aplicando um serviço. Então tudo é ministério, né? Desde arrumar as cadeiras, desde juntar os copinhos, tudo é ministério, porque eu estou prestando um serviço para o corpo, para a igreja. Agora, se eu olho o ministério como governo, então aí são só os 5. Aí o ministério de louvor, na verdade, é um cooperador para uma atmosfera, para uma mudança, para uma conexão com Deus. Aí o ministério de diaconia é um cuidado com a manutenção do culto. E aí deixa de ser o ministério e passa a ser um serviço. Eu presto serviço de adoração à casa, eu presto o serviço de diaconia e eu deixo os ministérios para a questão governamental da casa, do corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios, na verdade, eles funcionam como uma função de governo, né? Pastor, e conceituando assim, eu sei que isso é assunto para anos de estudo, cada um dos ministérios, mas assim, para dar um panorama geral para quem está acompanhando o nosso podcast Casa aqui, conceituar os 5 ministérios assim, de forma breve, né, dando um panorama geral. Eu sei que é difícil, mas tentar fazer algo dessa forma. Podemos conceituar pela função, né? Se eu vou conceituar pela função. É a maneira mais simples de se entender. Por exemplo, ministerialmente, qual é a função do apóstolo? Né? Por que muita gente fala que o apóstolo era testemunha ocular de Cristo? Porque o apóstolo ele tinha uma função de ser enviado. O termo apóstolo é o termo que condiz com a missão de ser enviado. Enviado para quê? Para ministrar as boas novas àqueles que ainda não conhecem. Então, o apóstolo ele é como alguém que estabelece. É alguém que vai até uma certa vez eu ouvi, não consegui achar onde é que estava, um termo de uma função grega que fazia exatamente o que o apóstolo faz. Era uma função dentro dos soldados gregos que iam até a terra que tinha sido dominada e estabelecia a cultura. Então eu acredito que o apóstolo tem essa função, ele é o cara que estabelece. A gente costuma dizer que o apóstolo ele tem uma dificuldade. Se ele tem como se ele tivesse um astigmatismo, né? Ele não enxerga de perto. Então, por quê? Porque ele é um cara que estabelece. Todo mundo que estabelece está sempre olhando lá para o horizonte. Está todo mundo morrendo aqui ao redor, mas ele está olhando lá para frente, porque é a função dele. Então o apóstolo é o cara que estabelece. Então normalmente ele viaja muito, normalmente ele forma muitos líderes, ele envia muita gente, é uma função apostólica, ele ativa líderes, é um formador de líderes, é um cara que forma pessoas que vão estabelecer o governo e o reino de Deus dos 4 cantos dessa terra. Essa é uma função apostólica.
Já o pastor é o cuidado. O pastor já é ao contrário, ele é o míope, né? Não enxerga de longe. Mas ele é o cara que tudo que está no alcance dele, ele cuida. Ele é aquele cara que sabe se a pessoa faltou na igreja, tem 300 membros e ele sabe que algum faltou. Então o pastor, ele é assim, ele é aquela função de zelo. E a gente costuma dizer que se o mestre for fazer a função do pastor, ele mata a ovelha. Ele não resgata ela, porque ela vai a primeira vez, ele vai e busca e traz. Na segunda vez, ele já fala assim, eu já vou matar essa aqui que ela está me dando prejuízo. Está me dando muito trabalho. E o pastor não, ele vai quantas vezes for necessário. E o apóstolo nem sabe que a ovelha se perdeu, porque ele está olhando para longe. Então, são funções diferentes. O mestre tem a questão do ensino. Muita gente confunde o mestre com o sábio. É o cara que o mais inteligente ou o que mais sabe. E não é. Porque eu posso saber muita coisa e não ensinar ninguém. E a função do mestre é ensinar, não é saber. Entendeu? Pode um pescador ser o melhor mestre do que um professor de faculdade. Porque todo mundo que senta com ele aprende a pescar. E nem todo mundo que assiste a aula desse professor aprende o que ele está ensinando. Então o mestre não é o que sabe tudo, mas é o que ensina tudo que sabe. Se eu sei uma coisa só, mas todo mundo que anda comigo sabe o que eu sei, eu sou um bom mestre. E é aí que entra uma das grandes crises, que muita gente acha que o mestre é aquele cara arrogante, sábio, cheio de conhecimento. E não é. Talvez ele seja uma pessoa muito inteligente, mas ele não ensina ninguém. A função do mestre é ensinar, é dar aulas, é a facilitar para as pessoas, pegar aquilo. O John Maxwell, ele diz algo que é incrível. Ele escreveu o livro de ouro da liderança e ele fala assim, eu não quis escrever esse livro antes dos 60 anos. Eu esperei até os meus 60 anos para escrever o livro, porque eu queria que eu tivesse bastante conteúdo para isso. E aí ele fala assim, a minha função nesse livro é pegar todo o tesouro que eu lapidei, tirar da prateleira de cima e colocar na prateleira de baixo. Tudo que eu aprendi ao longo dos meus 60 anos, 40 anos como líder, eu pus na prateleira de baixo. Todo mundo que vier até mim vai saber ser um bom líder pelos 40 anos que eu aprendi e eu vou ensinar em um livro. Então o que acontece? Ele é um facilitador. E o profeta, ele é o cara da comunicação com Deus. Ele é a via vertical. Deus fala com ele, ele fala com a igreja. A Bíblia diz que certamente Deus não fará nada antes de revelar os seus profetas. Então o profeta, ele é aquele cara que ele tem a função de transmitir a informação do céu para a terra. É a função dele. E por isso que muitas vezes ele não é tão compreendido. Porque ele não tem muito elo com a terra. Ele tem mais um elo com o céu. Ele não pode ser alienado, porque senão ele não vai comunicar nada. Mas ele também não pode ser muito terreno, muito envolvido com a terra, porque senão ele vai pegar e vai contaminar a audição dele. Então esses são os 5 ministérios. Por que precisa dos 5? Porque se você tiver só a audição, mas não tiver a fala... eu não falei do evangelista, né? O evangelista é o coração. Não falei de propósito. O evangelista é o coração. Por quê? Porque ninguém se importa mais com o perdido do que o evangelista. Ninguém se importa mais. Porque o pastor, ele já não está tão importado com o perdido. Ele está importado... a importância dele está no que já foi resgatado e está na mão dele. É o cuidado dele. É as ovelhas que Deus entregou na mão dele. Mas e a ovelha que se perde, que Jesus fala que fica às 99 e ele vai atrás. Mas é uma ovelha que já fazia parte do rebanho dele. O evangelista, ele está preocupado com a ovelha que nunca teve um rebanho. Essa é a função dele. Ele é o cara que vai lá e vai trazer as ovelhas lá selvagens, digamos assim, para dentro de um rebanho. É o coração. Os 5 ministérios formam Cristo. Ponto. Se você olhar os 5 ministérios, Cristo estabeleceu, Cristo ensinou, Cristo cumpriu e profetizou, Cristo pegou e evangelizou pessoas, resgatou os perdidos, e ele pegou e ele estabeleceu um governo sobre as pessoas. Ele fez todo o processo dos 5 ministérios numa pessoa só. E aí quando Cristo subiu, ele deixou a igreja. Só que ele dividiu os 5 ministérios. Por quê? Porque eu preciso do Douglas. Se eu tivesse os 5, eu não precisaria do Douglas. Eu seria autossuficiente. E aí eu daria lugar para arrogância, para orgulho e para tantas outras coisas. Pastor Leandro, os 5 ministérios, eles são para os nossos dias atuais? Eu sei que essa é uma pergunta que é quase que retórica, né? Porque a gente já sabe que são, mas muita gente hoje, como a gente já falou aqui, acaba por não ver ou não perceber, mas só nesse conceito que ele deu a respeito de cada um dos ministérios, eu tenho certeza que ou você já se viu em algum deles, ou você já começou a ver pessoas na sua igreja dentro de algum desses ministérios.
né? Então, tem pessoas que falam que os 5 ministérios foi por um tempo, pessoas que falam que alguns dos 5 ministérios permanecem e outros já não são mais para agora. São para hoje 5 ministérios? Com certeza. Eu acho que pode ser que eu não use o título, mas que os 5 ministérios trabalhem, dentro de todos os ministérios eles trabalham. Isso é irrefutável, não existe como dizer que não. Se você é pastor de uma igreja, digamos que não vou usar nenhuma denominação, mas digamos que você tem uma igreja A, né? E não acredita nos 5 ministérios. E você não é o fundador dessa igreja, você é um cooperador dela, porque ela já vem de muitos e muitos anos. Que normalmente as igrejas que não aceitam a nomenclatura dos 5 ministérios são igrejas tradicionais, que já vieram de muitos anos. O fato de você estar numa igreja usando o mesmo nome de um fundador do passado indica que o ministério apostólico já passou por aí. Porque alguém fundou essa igreja. E se alguém fundou essa igreja, o ministério apostólico está ativo, porque é ele que funda, é ele que cria, é ele que alicerça. Então, já passou por aí. E aí você está ali e você quer formar um outro pastor. O ministério do mestre está aí também, porque você vai ter que ensinar ele. Ele vai ter que caminhar com você vai ter que discipular ele. O ministério pastoral também está aí. O ministério pastoral vai discipular, o do mestre vai ensinar. Aí, quem sabe você vai ter que corrigir ele no meio do caminho, porque ele vai errar. O ministério profético já vai estar ali, alinhando ele também. Alguém um dia ganhou ele para Jesus. O ministério evangelístico trabalhou ali também. E quando você tiver que enviar ele para abrir uma nova igreja, volta o ministério apostólico ser ativo na sua vida. Mesmo que você não acredite, ele está ali. Todos estão ali. Então eu posso não aceitar a nomenclatura, principalmente o apostólico e o profético, que é a maior distorção. Todo mundo acredita no ministério evangelístico, inclusive as igrejas tradicionais. Sim. O de pastoral também, inclusive eles atrelam o pastoral de ensino ao mestre. Até relacionado à nomenclatura, né? As principais igrejas, principalmente tradicionais, geralmente possuem a nomenclatura de, se não mestre, professores, evangelistas e pastores, né? Sim. Agora, a grande questão é o apostólico e o profético, né? Eu vejo que há algumas igrejas que distorcem a questão do profético, trazendo que não, a maior profecia é a palavra, então os pregadores são os grandes profetas de hoje. Embora não seja um conceito totalmente errado, mas eu acho que é mais amplo que isso. E a questão do apostólico nos nossos dias, principalmente por as igrejas tradicionais e que talvez se vejam até como, vamos colocar assim, eu não sei se não pede de orgulho ou de arrogância de querer levantar uma bandeira mais tradicional, querer dizer que não, nós não somos, porque isso é uma vez como uma moda, como um vento de doutrina, como algo desse tipo, né? Sim. O que falaria sobre essa questão dos 2 ministérios mais polêmicos, vamos colocar assim? O que acontece? Por que as igrejas tradicionais não aceitam muitas vezes? Eu falo que a gente que é pentecostal ou neopentecostal, nós dificultamos. Essa é uma realidade, foi nós que dificultamos a nossa vida. Por quê? Porque existe muita bobagem no meio do mundo pentecostal, infelizmente. Né? Existem muitas coisas que não tem nada a ver com o ministério profético, que não tem nada a ver com o ministério apostólico, mas está ali. O que acontece? Muitos apóstolos, ou intitulados apóstolos, eles partiram para uma área de coach, eles se tornaram coach. E aí dificultaram o ministério apostólico de ser aceito. Por quê? Porque viraram coach, então eles trabalham no emocional das pessoas, centralizaram pessoas, tiraram Cristo do centro, tiraram a palavra do alicerce, então eles se perderam, infelizmente. E muitos ministérios proféticos se tornaram muito mais patéticos do que proféticos, eles acabaram fazendo um circo. E o ministério profético ele não é um circo. Toda vez que eu instigo os profetas dessa casa a agirem no seu chamado, o que eu digo para eles? Leiam os profetas. Você tem um chamado profético? Tem, então vai ler. Vai ler como Jeremias se movia, como Isaías se movia, como os outros profetas andaram, como Deus usou eles. Por quê? Porque se Deus usou todos esses homens, existe um parâmetro. Então você vai olhar o ministério profético se movimentando e vai achar um parâmetro. Assim você não corre o risco de trabalhar a sua alma. O que acontece? Muitos ministérios, muitos trabalharam a alma. Então não era Deus falando, eis que te digo. Sabe? Eis que Deus te fala. E muitas vezes era a minha alma falando. Ou a minha desconexão com Deus. E isso manchou o ministério profético. E causou uma dificuldade para quem é tradicional de aceitar o ministério profético. Principalmente por causa das profetadas. Uhum. Tu quer ver o ministério profético ser queimado? Sobe no monte com violão na mão. Alguém vai te dizer que você vai gravar um CD esse ano. Mesmo que você esteja carregando violão para alguém. Uhum. Que você nem toque nada. Mas por quê? Porque é a alma falando, buscando um status de aceitação.
Porque vamos pensar assim, de todos os ministérios, talvez a função mais... função não, mas uma das atribuições mais sobrenaturais caberia ao profeta, vamos colocar assim, né? Então, vamos supor assim, quando eu me coloco como um profeta, talvez eu tenha uma tendência, aquela mosca branca me morder e eu achar que eu estou num nível acima de pastores e coisas do tipo, porque talvez eu esteja profetizando, os grandes revelamentos, né? A revelação é revelamentos, né? Muita coisa desse tipo. Eu particularmente, quando eu entrei aqui na casa, não tinha nenhum entendimento, nenhum conhecimento acerca disso. Foi uma das coisas mais difíceis para eu entender. A respeito dos elementos proféticos, numa composição vamos fazer um período de intercessão. Então ir lá e usar esses elementos proféticos e tudo mais, que são coisas que eu sei que não são... vamos colocar assim, essenciais, né? Uma oração acontece sem alguns elementos que as pessoas utilizam para ornamentar o ambiente e realmente trazer todo um peso para o ambiente, trazer uma identidade, realmente, né, comunicar aquela visão que ela está tendo ali. Mas, como o pastor falou, justamente talvez pelo excesso, isso foi realmente colocado numa prateleira de circo, assim, né? Isso, acaba denegrindo, né? Que nem teve uma época que eu não aguentava mais ver leão. Eu não conseguia mais ver leão. Onde tinha um profeta, tinha um leão. Eu falei assim, eu tô na África, não tô na igreja. Um safari? Virou muito leão. Mas por quê? É a tendência do profeta trazer um atributo visual para auxiliar as pessoas a compreender aquilo que ele está fazendo. Então ele faz isso com a intenção de ajudar o leigo. Agora, quando eu trago isso para mim, deixa de ser um atributo que eu estou usando para ajudar alguém e passa a ser idolatria. Uhum. Então aconteceu o quê? Que muitos pseudos profetas começaram a causar idolatria, gerar idolatria a muitos objetos. E aí também se perde, sabe? O próprio Cristo, ele usou muitos artifícios, ele usou a lama, ele cuspiu em alguém. Imagina você falar, vou te curar, mas eu vou cuspir em você. Acaba da pessoa falando, não, deixa eu ficar doente. Mas ele usou artifícios visuais que pudessem ajudar a pessoa a compreender aquilo que está acontecendo no mundo sobrenatural. E provavelmente ele fez isso baseado na análise que ele tinha do coração e da mente daquela pessoa. Uhum. E daquele grupo de pessoas que estavam ao redor dele. Mas com o propósito de trazer clareza. Isso. E não, né, não dificultar. Justamente. Que muitas vezes os materiais usados num ambiente profético, sei lá, fica parecendo uma macumba, né? Teria que ter uma legenda, né? Não, fica esquisito para quem não tá lá. Agora, quando traz clareza, quando você simboliza algo, quando você traz uma explicação baseada naquilo, é diferente. Eu vejo muito o ministério profético nos dias de hoje trabalhando o quê? Muito fora do campo visual, sabe? Eu vejo muito isso. Eu acho que Deus, ele deu uma resguardada no ministério profético, protegendo eles de si mesmos e das outras pessoas também. Então eu vejo muito o ministério profético trabalhando onde? Nas intercessões. Eu vejo Deus, sabe, um ministério de intercessão trabalhando e Deus agindo baseado naquilo que eles estão ativando dentro das intercessões de uma maneira muito poderosa, muito clara. E eu vejo também o ministério profético trabalhando através do alinhamento, sabe? Daí é muito também nos bastidores. Uhum. Porque não tem como eu pegar, vou ter uma palavra de alinhamento pro Douglas. Vou subir lá no culto de domingo, vou pegar o microfone para falar pro Douglas. E por muito tempo a igreja falhou nisso, né, pastor? Sim, não Era existe. o assim diz o Senhor quando assim o Senhor não diz, ou quando o Senhor não diria daquela forma, talvez, né? Porque não traz uma edificação ao corpo, ainda que seja uma correção, ainda que seja, né? Era feito quase como uma exposição que não trazia cura, trazia, na verdade, um afastamento da pessoa, né? Imagina, quando vinha a irmã do Coquinho, já dava aquele medo, né? Uhum. Você já falava assim, meu Deus do céu, fiz alguma coisa errada. Os próprios reis tinham medo dos profetas. Quando vinha o profeta, a primeira pergunta era, é de paz a sua visita? Uhum. Porque eles tinham esse medo do profeta, de que ele vinha. Só que ele vinha no secreto, sabe? Ele deixava a questão da exposição pública daquela pessoa, ou do seu erro, caso ela não se arrependesse, para Deus. Deus fazia essa exposição. E ele vinha individualmente e ele alinhava essa pessoa. Porque tem muito amor envolvido, principalmente no nosso período. Nós vivemos a graça. Então hoje já não é mais uma palavra profética como aconteceu com Nínive, por exemplo. Deus vai destruir essa cidade. Isso dificilmente vai acontecer nos tempos de hoje, porque nós vivemos a graça.
né? O amor de Cristo e o sacrifício de Cristo alcançou o perdido. Então, dificilmente vem. Mas individualmente acontece muito. Porque é uma palavra de exortação vinda do pai para um filho que não consegue ouvi-lo. Então Deus usa um terceiro. Às vezes você tem um filho e você quer exortar o seu filho, só que ele não ouve mais você. Houve um rompimento da conexão. Então você ora para que Deus use um amigo. Você ora para que Deus use o professor. Você ora para que Deus use outra pessoa. Porque houve uma desconexão. No caso de Deus, nunca é uma falha por causa de Deus. No caso da minha paternidade, pode ser uma falha minha. Mas na parte de Deus, eu me afasto dele. Então Deus usa os profetas para trazer de volta. Eu vejo muito essa função profética. Né? E o profeta, né, pastor, se a gente for parar para ver, ele era alguém que ele ia, entregava a profecia e ele correu para o deserto. Hoje em dia, o profeta da atualidade, ele entrega o que ele tem que entregar, ele corre para a rede social, ele corre para um lugar de maior visibilidade ainda, né? E eu vejo que dessa distorção, principalmente desses elementos proféticos, vamos colocar assim dessa forma, não sei nem se seria a nomenclatura certa, mas é que saiu muito das heresias, e aí heresia porque traz um benefício próprio para quem lançou, das canetas ungidas, vassoura ungida, tijolinho ungido eu já vi, travesseiro, fronha de travesseiro ungida. Envelope, bronze, ouro, prata. Pois veio a partir disso, né? Veio a partir dessa materialização do espírito, vamos colocar assim, né? Eu falo assim, se entregasse um tijolinho ungido para a pessoa e não cobrasse nada, talvez fosse só uma maneira de ajudar ela a manifestar fé. Agora, quando eu boto um preço no elemento que eu estou usando, aí vira um comércio. Eu lembro que o pastor Lipão como é que é o nome da igreja do pastor Lipão mesmo? Que agora me fugiu o nome. Não é da Bola de Neve. Pastor Lipão da Onda Dura. Ele pegou e Deus deu uma direção lá para ele. Ele pegou e fez várias cruzes. Mais de 1000 cruzes, se eu não me engano. Sei lá, tinha um número bem expressivo assim. Eles estavam numa campanha entre a igreja deles ali de carregar a minha cruz, né? Quem quiser vir após mim, né? Que esse mês tome a sua cruz e tal. Então, você vai carregar essa cruz por onde você for para você usar desse elemento não como um amuleto, não transferindo algum poder para isso, mas para que aquilo fosse uma lembrança visual do propósito que você está vivendo, do lugar que você almeja entrar, que é literalmente tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então eu vejo que quando há um propósito de trazer clareza, de trazer edificação e não apenas de trazer talvez vamos colocar assim, de elevar o patamar do profeta que está nessa vibe aí, eu vejo que nesse ponto se enquadraria, seria isso? Com certeza. Uma vez, numa época de primícias, eu ganhei um relógio. E não era o relógio mais caro, mas a pessoa me deu um relógio simbolizando um novo tempo para minha vida. Ele falou assim, eu sinto que Deus tem um novo tempo para tua vida. E ele não vem com a voz, eu era uma pessoa comum da igreja, que nem tinha cargo nenhum, nada. Uma pessoa daquela que senta lá no fundinho. E ela falou assim, eu quero te dar um relógio, eu sei que Deus tem um novo tempo para tua vida. E me deu o relógio. Aquele relógio ficou muito tempo na minha casa, ele simbolizou para mim um novo tempo. Toda vez que eu achava que eu estava fora do caminho, eu olhava para o relógio e lembrava, Deus tem um novo tempo para mim. Aquilo me trazia à memória, aquilo que me dava esperança. Então eu vejo que quando você usa um elemento assim, lógico que não pode se tornar uma rotina, mas não faz mal. O que faz mal é eu transformar isso num comércio, numa rotina ou numa idolatria. Lançar a sorte sobre isso. Olha Deus, vamos lá então, seguindo para mais algumas perguntas. A gente tem muita pergunta no Instagram que a gente vai estar fazendo, vai estar fazendo um bate-pronto aqui. E qual que é a maior confusão hoje a respeito desses 5 ministérios? A gente já falou aqui da importância deles, já falou vamos colocar assim, do ônus de não ter isso com clareza, e principalmente a respeito quem diz que eu sou um dos ministérios, vamos colocar dessa forma, né? Porque muita gente se autodenomina, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já vejo pessoas falando, eu sou eu já vi um apóstolo profeta e tal. Eu já vi muita gente se autodenominando várias coisas, e eu sei que eu não sou algo porque alguém disse que eu sou. Eu preciso ter clareza da minha identidade, né? Aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Porém, qual que é a maior confusão hoje no meio de tudo isso? Eu acho que a maior confusão dentro disso é o status. O status, ele corrompe tudo. Infelizmente, eu até falei na escola, na primeira aula, que nós vivemos um tempo de comparação. As redes sociais nos trouxeram essa tristeza. Se você vê há uns 10 anos atrás, sem as redes sociais, quando um pastor tinha 100 membros na igreja, ele ficava muito feliz da sua igreja. Ele tratava aqueles membros com carinho, com zelo, eram os 100 dele. Quando vem as redes sociais,
eu olhava o meu 100 e eu via um pastor com 6, 7 mil membros, a minha igreja parecia uma célula. E aí começou a gerar uma tristeza, porque a pessoa começava a olhar e falar, Senhor, por que o Senhor deu 6 mil para aquele e me deu só 100? Eu não sou confiável. Essa comparação começou a gerar conflitos, e acontece dentro dos 5 ministérios. Essa auto-intitulação, normalmente ela acontece porque eu admiro um ministério que eu não tenho. Eu deixo de amar aquilo que eu fui chamado para fazer. Uma das frases que eu costumo usar é que a pior tristeza de uma pessoa é ter sucesso naquilo que ela não foi chamada para fazer. É pior do que não ter sucesso naquilo que você foi chamado para fazer, é você ter sucesso na coisa errada. Sabe? É você ser o primeiro a chegar no lugar que não deveria. Então, acontece muito com as pessoas. Elas não entendem o valor do seu chamado por causa dessa comparação. Certa vez eu estava assistindo um jogo de beisebol. Eu não entendo o beisebol. Não sei como é que funciona. Eu já assisti várias vezes para tentar entender. Eu não consigo entender como é que funciona o critério de pontuação. Mas eu estava vendo um arremessador. E ele, quando ele ia arremessar, ele era destro, segurava a bola com a mão direita. Mas para ele arremessar essa bola com a mão direita, ele pegava a perna esquerda e levantava lá no teto assim, e fazia um movimento, o corpo inteiro dele fazia um movimento careta com o rosto para dar uma comunicação. É uma coisa horrível. E ele arremessava. E eu falava assim, cara, eu não preciso nem tirar a mão desse cara. Se eu quiser estragar a habilidade dele, é só cortar o pé dele. Acabou. Por quê? Porque ele precisa do pé para dar direção para a bola, ele precisa do ombro para dar força. Qual que é o erro nos 5 ministérios? Eu achar que eu posso ser alguma coisa sem o outro. Por exemplo, o Douglas tem um ministério evangelístico, é o chamado dele. Só que Deus também te chamou para outra coisa. Ele disse fazer discípulos. Então, se o Douglas foi embora e o ministério que ele as funções, digamos assim, os eventos que você criou, evangelístico, morrerem em você, por exemplo, Douglas foi embora, Deus mandou ele para o Japão e o Sem Paredes acabou. Você não teve sucesso, porque você não teve continuidade. A Bíblia é um livro de continuidade, então alguém tem que continuar. Para você fazer discípulos, você precisa de uma habilidade que eu tenho, porque você precisa ensinar alguém. Então, em algum momento, o evangelista vai ter que ser mestre, para ensinar outra pessoa a evangelizar como ele evangeliza. Senão eu vou morrer. Então, existe uma codependência, sabe? Eu preciso aprender com o outro. Os 5 ministérios não funcionam separados. Eles precisam estar juntos. Um ministério separado, ele não é parte do corpo, ele é uma prótese. Uma prótese até funciona, mas ela não flui, ela não está ligada à cabeça. Toda vez que eu decido agir sozinho, eu me desligo da cabeça, eu me torno uma prótese. Uma vida, né? O ministério ele precisa estar junto. O mestre depende do evangelista, o evangelista depende do pastor, porque se você ganha uma alma e não tem para onde enviar, não tem para quem cuide, o que acontece? Se eu sou só evangelista e eu ganho almas e eu não tenho um pastor para cuidar, eu tenho que tornar pastor dessas almas. Em algum momento eu me torno preso e paro de evangelizar. E quando isso acontece, o meu chamado morre para que eu cumpra o chamado de alguém que eu não quero caminhar. Pastor, esse é um ponto aqui interessante, né? Muitas pessoas, quando se percebem em algum ministério, se isolam e acham, é isso que eu faço. E qualquer coisa que fuja, talvez, dessa atribuição minha ministerial ou da minha identidade de evangelista, profeta, apóstolo, mestre, enfim, pastor, não é para mim. Isso talvez seja uma grande discussão até dos evangelistas. Eu converso muito com o Jorge sobre isso, que a gente já cansou de ouvir assim. Chega alguém na rua, vamos supor assim, chegou um morador de rua, sei lá, conversar com alguém, né? Preciso de uma comida, um pão. Só um pouquinho que eu vou chamar o evangelista. Pelo amor de Deus. Eu vejo que essa também é uma grande confusão das pessoas acharem que não, a partir do momento que os 5 ministérios ele não vem para engessar ninguém numa caixinha, num quadrado. Na verdade, aquilo que, como o pastor falou ali, né? Aquilo que eu não tenho, por exemplo, eu vou ser completo no meu irmão. E isso para trazer a unidade do corpo, né? Porque o propósito até que sejamos um, né? Então, a edificação do corpo é isso, né? Então, há essa distorção, talvez, dessa verdade tão maravilhosa dos 5 ministérios, quando as pessoas tomam isso para si e dizem assim, a partir de agora eu sou o profeta, então evangelismo é com os evangelistas, pastoreio, porque pastoreio não é fácil, pastoreio talvez seja uma das atribuições hoje menos desejadas, como a função, né, a prática do pastoreio, de você parar numa geração
totalmente imediatista, você parar para ouvir, parar para ter um tempo de qualidade, parar para realmente amar uma pessoa, amar aquela vida, investir naquela vida, cuidar realmente daquela vida ali, não que não seja atributos de todos os demais, mas como função ali, é algo muito difícil. Então, eu vejo uma grande confusão nesse ponto também. Então, já para trazer clareza até para quem está nos ouvindo, assistindo, um ministério ele não se isola. Um ministério não é porque eu sou evangelista que eu só preciso fluir no evangelismo. Eu posso ensinar, eu posso profetizar, né? Porque eu posso não. Nem todos são profetas, mas todos são proféticos. Seria essa a questão. Todos né? podem profetizar no ambiente Sim. profético, todos podem fazer. Isso que acontece não é, na verdade, eu não querendo ser evangelista, é eu transferindo responsabilidade. Isso é transferência de responsabilidade. Eu não cuidar de alguém ou eu não zelar por alguém. Chegou um morador de rua, eu não quero atendê-lo. Isso é transferência de responsabilidade. Talvez algumas pessoas fazem isso por medo, porque não sabem discernir se ele está falando a verdade. Quem é evangelista sabe, quando fala com o morador de rua, se ele está mentindo. Então, quem não é evangelista cai no golpe, porque a gente sabe que eles têm uma habilidade muito grande de contar histórias tristes. Então tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem preguiça, tem muita gente que tem indiferença. Então isso, na verdade, não é ela assumindo o seu chamado, na verdade é ela transferindo responsabilidade. Por quê? Porque Cristo também nos ensinou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para todos. O fato de eu ser um mestre, um professor, não me isenta de cuidar de pessoas. Pelo contrário, eu tenho um corpo docente de professores que eu preciso cuidar deles, eu preciso ser o pastor deles. Eu preciso ser o pastor da minha casa. Eu preciso evangelizar também. Porque tem alunos que chegam nas escolas e eles chegam cruz, eles não conhecem nada. E aí eu vou ter que trabalhar como um evangelista. Uma das pessoas, para mim, eu como mestre, que eu mais admiro na história é o Billy Graham, que é um evangelista. Eu não consigo ver um vídeo dele se eu não chorar. Porque eu admiro, eu falo assim, Senhor, eu queria esse ministério para mim, eu não queria esse ministério de ensino, eu queria esse aqui para mim. Mas eu sei qual é o meu chamado e eu me realizo ali. O fato de eu admirar o ministério do meu irmão significa que eu tenho empatia. Eu amo o profético. Todo mundo fala assim, pastor, mas tu não prega igual um mestre. Eu falo assim, é porque eu sou apaixonado pelo profético, então eu deixo ele trabalhar em mim. Eu dou liberdade para isso. Eu dou liberdade para o ministério profético trabalhar na minha vida, para o ambiente profético trabalhar na minha vida, para dar liberdade suficiente para o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Não me isolo no clã dos mestres, né? Não. Não, porque assim, se eu andar só com pessoas que sabem o que eu sei, eu nunca evoluo. É por isso que quando tem um evangelismo no hospital, eu vou. Porque eu quero aprender com os evangelistas. Vai que um dia Deus me manda para um lugar que não tem evangelista, eu preciso me tornar o evangelista lá. Eu aprendi uma frase que nos tira desse lugar de isolamento. Ela diz assim, que é melhor saber e nunca usar do que precisar e não saber. Então eu prefiro saber ser um apóstolo, saber ser um profeta, saber ser um evangelista, saber ser um pastor e talvez não precisar usar porque tem pessoas maravilhosas ao meu redor. Mas se um dia precisar, Deus pode contar comigo. Sabe? É muito mais fácil eu dizer, eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque eu aprendi, eu decidi dedicar tempo em aprender. As pessoas elas se tornaram preguiçosas ministerialmente. Por que ninguém mais quer ser pastor? Porque pastor dá trabalho. Ser pastor dá trabalho. Eu falo uma pessoa que fala assim, meu sonho é ser pastor. Eu falo assim, essa pessoa é doida. Porque ser pastor dá trabalho. É aquele irmão rebelde, é aquele que vai, faz a lambança e o pastor vai lá, ajuda ele a limpar. Aí ele vem para a igreja, fica uma semana bem, na outra semana vai lá e faz outra lambança. O pastor vai lá, ajuda ele a limpar. Sabe, o pastor não desiste, é incrível, é uma persistência sobrenatural. E se você analisar a vida dessa pessoa, isso existe nela desde que ela nasceu. É por isso que eu falo assim, uma pessoa pode vir e afirmar o meu ministério. Mas eu preciso me encontrar nele porque normalmente Deus colocou as ferramentas em mim desde o dia que eu nasci. Você é um evangelista. Na tua infância provavelmente você era uma pessoa que tinha facilidade de fazer amigos. Todo bom evangelista tem facilidade de fazer amigos. Ele senta com a pessoa já começa a conversar com ele. É um dom que está nele que facilita e indica o chamado dele. Eu tinha facilidade de aprender. Minha mãe nunca me pegou com um livro em casa. E eu nunca tirei uma nota abaixo de 9,5. Porque Deus me deu o dom de aprender para poder ensinar. Então eu tinha facilidade. Eu sentava com meus amiguinhos e ensinava matemática. Eles tinham dúvidas, eles não perguntavam para a professora, eles perguntavam para mim. E isso na 4ª série, na 3ª série. Então já estava ali, latente, porque você vem de fábrica completa, você não vem faltando nada. Já pensou, Deus fala assim, não, eu estou vendendo Douglas, mas ele vai sem pneu. Né? Vou comprar o carro aqui, mas ele vai sem o motor. Daí o motor você tem que comprar depois. Tem que ir para casa empurrando. Não existe. Deus fez você completo e a Bíblia fala que Deus criou boas obras para que você andasse sobre elas. Então, Deus criou Douglas
deixou nele os dons e criou as boas obras para que ele praticasse. Até as obras que você pratica foram feitas por Deus. Eu não posso me gabar das obras que eu faço. Olha, eu fiz uma boa obra. Não, porque a boa obra que eu fiz foi Deus que fez para mim. Ele só preparou ela para que eu praticasse. Então os ministérios são assim, eles caminham juntos. Apesar de cada um ter uma função, a casa é a mesma, o corpo é o mesmo, o destino é o mesmo, o propósito é o mesmo, todo mundo trabalha junto. Hoje nós temos na Casa do Pai o Ministério de Ensino. E a função do Ministério de Ensino é cooperar com todos. Com todos. Se um dia o Ministério Evangelístico precisar de nós, a gente vai estar ali. O que vocês precisam? Vamos ajudar vocês. Né? Até recentemente veio o Ministério de Dança, elas vão criar um curso, né? Uma escola para as meninas da dança. Vieram nos procurar, a gente olhou o conteúdo, ajudou elas a alinhar, passamos alguns parâmetros que pudessem ajudá-la a criar uma escola cativante. E agora elas vão praticar, é delas, isso não é nosso, é delas. A nossa função é cooperar, somos cooperadores, os ministérios são cooperadores do corpo, que ajuda as pessoas a se encontrarem. E a ideia é que ninguém fique sentado em banco. Não existe crente de banco. Essa ideia de que eu sou crente de banco, isso aí não existe. Você foi chamado por alguma coisa, Deus te deu um dom e esse dom não pode ser enterrado, esse talento não pode ser enterrado. Ele precisa ser exercido. E os 5 ministérios são os lugares onde você vai exercer esse chamado. Eu vejo que como é maravilhoso isso, pastor, e como traz clareza e talvez até cura para uma das indagações de muitos ministérios, por exemplo, assim, eu vou pegar o meu caso como evangelista. Eu olhava assim e não via, poxa, a intensidade das pessoas numa atividade fora das 4 paredes. Eu não via essa preocupação assim e talvez olhasse para aquilo até com um olhar de crítica, de poxa, ninguém está entendendo o que eu estou entendendo. E quando eu entendi a questão dos 5 ministérios, eu entendi, cara, eu sei que todos foram chamados a evangelizar. A grande comissão, ela não é um ministério. A grande comissão não é para alguns, a grande comissão é um mandamento. Então, eu entendi que aquilo é para todos, porém, eu não vou me frustrar de ver, talvez, um pastor que está aconselhando, investindo numa alma, num discipulado ali de 2, 3, 4 pessoas, e eu desejar que ele esteja comigo lá na praça gritando no meio da rua, porque eu entendi que isso é uma questão também linkada à identidade. E agora trazendo para esse próximo tópico aqui da nossa conversa, esse próximo assunto, de talvez habilidades que o Senhor colocou, né, vamos colocar assim meio que na minha linguagem mais nerd, uns drivers instalados assim em cada pessoa, para que ela venha fluir melhor em determinado ministério, né? O quanto disso da personalidade, pode fazer com que a pessoa esteja, não digo predestinada, mas não seria uma predestinação, mas assim, que realmente o Senhor designou ela para um chamado alinhado a esse dom, a essa até questão de personalidade dela, por exemplo, alguém mais comunicativo, tal, todo mundo já coloca ele num pacote de evangelista, né? Alguém com facilidade do ensino já coloca ele nesse ponto assim. Mas essas são habilidades também a serem desenvolvidas e a gente pode aprender. Por exemplo, alguém que é tímido hoje pode aprender a se comunicar de uma forma melhor, né? Então, até que ponto a minha personalidade ela vai fazer com que eu me desenvolva ou me perceba em um desses ministérios? Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta aí. Na verdade, todas as tuas habilidades vão apontar para o seu propósito. Todas elas. A personalidade ela é formada. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa é tímida, mas ela não foi criada assim. A timidez dela está atrelada a um trauma, a um espírito de mordaça, a um limitante, a uma família disfuncional, a um ambiente que não cooperou para ela. Então, muitas vezes, o que ela acha que faz parte dela não faz parte. E aí que entram as escolas, que vão te ajudar a remover os enxertos. Porque tem muita coisa no Douglas que não é do Douglas. Tem muita coisa no Douglas que é da história, que vem como enxerto, foram coisas que as pessoas colocaram em você. E às vezes essas coisas ou te ajudaram a te conduzir para o propósito, ou limitaram você. Então tem muita gente que está limitada a uma identidade que não é dela. Limitada a algo que não procede de Deus para a vida dela. E isso impede ela de alcançar seu propósito ou distorce.
Então, às vezes, ela entra num lugar que não é o dela. Por quê? Porque ela acha que aquilo que ela tem é dela e, na verdade, é um enxerto. Não faz parte de quem ela é. Eu vi muitos homens de Deus se perderem quando receberam uma unção. Tinham um propósito, tinham um chamado e receberam uma unção diferente daquilo. Por exemplo, a pessoa era um evangelista, um missionário extraordinário. E alguém veio e ungiu ele apóstolo, porque achou que apóstolo era o próximo cargo da hierarquia, né? Próximo nível. Não, vou subir você de cargo, vou te ungir apóstolo. Ungiu ele apóstolo, ele morreu. Morreu, espiritualmente morreu. Por quê? Porque ele não foi chamado para ficar ali dentro, nos trâmites da igreja. E nem sair abrindo igreja. O negócio dessa pessoa era sair para a rua, subir num caixote e pregar. E as multidões vinham. Então o que acontece? Os enxertos atrapalham isso de acontecer? Atrapalham. Agora, pastor, eu vim com dom. Tem um dom aqui, vou parar aqui, parar. Se você parar, você morre. Tudo que morre. Você precisa continuar oxigenando essa água e você precisa continuar se movimentando. Então, se eu tenho o dom de ensino, eu preciso aprender cada vez mais. Quanto maior o conteúdo que eu tenho dentro de mim, mais pessoas eu posso ajudar. Mais dúvidas eu posso responder, mais alcance eu tenho. Quanto maior a minha habilidade criativa, melhor evangelista eu vou me tornar, porque o evangelista exige uma criatividade latente. Então, se eu parar de me tornar criativo, eu vou me tornar limitado. E isso acontece em todas as áreas, não importa qual seja. A ideia é que nós saibamos que é como um time de futebol, sabe? Nem todo mundo foi chamado para fazer gol. Mas não significa que se eu tirar o goleiro, o time vai para frente, não vai. Entende? Pode ser um goleiro tipo o Rogério Ceni, que de vez em quando faz gol. Mas, normalmente, o goleiro ele é o cara que está lá para defender a retaguarda. Ele é a última linha de defesa. Então, ele não é como o atacante. E se o atacante não olhar para o goleiro como algo essencial, a tendência dele é desmerecer. Sabe? Então, eu não posso criar isso. Dentro da igreja aconteceu muito isso. Sabe, era o que acontecia com os evangelistas quando olhavam para a igreja e falavam assim, vocês são uns hipócritas, porque vocês ficam trancadinhos nas quatro paredes, né? E em contrapartida os pastores olhavam e falavam assim, os evangelistas são todos rebeldes, não querem estar debaixo da submissão. Desigrejados, a igreja sou eu. E na verdade não é. Por quê? Porque o pastoreio, talvez, vamos usar isso como uma nomenclatura, espero que não esteja muito errado, mas um pastor, ele é como se ele fosse a próxima etapa do evangelismo. Porque o evangelismo ganhou alguém para Cristo, e esse alguém está todo ferido, está machucado, está cheio de mazelas. E o pastoreio é aquele que vai pegar o bastão da mão do evangelista e falar assim, agora deixa comigo, que eu vou fazer essa próxima etapa, eu vou limpar, eu vou cuidar dessa pessoa que você ganhou, e sou grato a Deus pela sua vida. Você ganhou ele, então eu vou cuidar dele como se fosse um tesouro. Terminou de cuidar, de zelar, quem sabe eu vou passar ele para o profeta vai vir e vai alinhar a vida dele espiritual. E aí vai passar ele para o mestre, que vai ensinar ele a criar um novo alicerce, desconstruir e construir. Aí vai entregar nas mãos do apóstolo que vai enviar ele. Como se fosse uma linha de produção, sabe? Todos importantes cumprindo o seu papel em cooperação, não é um contra o outro, nenhum é rival do outro. Por quê? Porque a ideia é servir o corpo. Então todos estão servindo. O erro nosso é querer comparar as funções e dizer qual função é mais importante. O que não existe. Não existe função mais importante. Sabe? Você como filho, você pode chegar para uma pessoa, por teu pai, para tua mãe e falar assim, olha, eu vou entregar minha vida lá, eles vão me matar, mas não tem problema que eu já consegui mais 2 filhos para ocupar o meu lugar. Tua mãe vai te sentar a mão na orelha. Porque você como filho é insubstituível. Então, essa pessoa que nós estamos ganhando para Cristo e trabalhando ela até ela ser enviada, ela é insubstituível. E a nossa função como ministros, como uma equipe de governo, é conduzir essa pessoa até o propósito dela. Uma igreja sem os 5 ministérios, ou que ingessa os 5 ministérios, ela trava algum desses caminhos. E ela forma pessoas que ainda estão cheias de mazela. Quando nós iniciamos as escolas do reino, que agora deram uma parada, a gente vinha com essas pessoas. Pessoas de 20 anos de ministério, 50 anos de ministério, e me abraçava chorando e falava assim, pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Aquilo me constrangia, porque eu falava assim, gente, eu tenho 38 anos, uma pessoa com 50 anos de ministério, de conversão, falar que aquilo que eu estou ensinando para ela naquele momento destravou a vida dela e ela nunca havia ouvido isso na vida, me traz
dois sentimentos. Primeiro de alegria por fazer parte daquele momento, e o segundo de tristeza porque por onde ela passou talvez falhou com ela, sabe? Então às vezes a gente olha o ministério como essa competição que não existe. Isso é só a mente humana, o egocentrismo humano, a vontade do homem de aparecer que está atrapalhando. Por quê? Porque são todos unidos, são a mesma linha de produção. Estamos ajudando pessoas a alcançar o seu propósito. Como testemunho, eu a respeito da Escola do Reino, eu vim também, esse ano eu fiz, ano passado, na verdade, esse ano eu faço 31 anos. Eu entreguei minha vida para Cristo com 15 anos e a vida inteira eu pastorei jovens, né? Desde o meu início de meu ministério ali, eu pastorei jovens por 8 anos. E eu me percebia ineficaz, talvez, naquilo, ou passando trabalho para fazer aquilo. E aí eu numa das escolas do reino, eu não lembro se foi na escola, uma das escolas que foram feitas aqui, eu lembro que aquilo ali começou a arder muito no meu coração, e querendo ou não, a escola, quando foi ministrada, eu não lembro quem que ministrou essa palavra, se foi o pastor ou se foi o pastor Vanderlei, mas na época parece que deu aquela pane no sistema, assim, ó. Parece que puxaram um cabo assim em mim, e eu fiquei assim, quem sou eu, cara? Sabe aquela crise assim, tipo, depois de 8 anos aí fazendo a mesma coisa, eu não lembrava de um sábado que eu não estava pastoreando jovens, cuidando de jovens, da rede de jovens, e sempre envolvido nessa parte. Eu falei, quem sou eu? E aí eu comecei a conversar, e foi numa conversa lá na casa do pastor ainda, eu lembro que, né, até para servir de testemunho para você que está ouvindo, assistindo, eu lembro que eu conversando com ele, e eu falei, pastor, eu me sinto assim, ó, culpado, porque um jovem para conversar alguns tipos de assunto comigo, e eu ouço ele com amor, eu amo a vida dele, mas eu penso assim, que aquilo está sendo quase que uma perca de tempo, porque eu penso assim, meu Deus, ele vem assim com um assunto, se eu estava lá em casa e de repente a menina encontrou o amor da minha vida pela 10ª vez naquele ano, eu já estava ouvindo a mesma história, e aí eu ficava assim, dentro de mim, eu por fora assim, ouvindo, mas dentro de mim eu pensando, meu Deus, tem tanta alma para ganhar, tanta coisa, e aquilo ali, eu lembro que o pastor André me olhou assim, me deu uma risada. Ele falou assim pra mim, ele falou, dos 5 ministérios, aonde você se percebe? Eu falei, eu não sei, mas toda a minha pregação é um id, é um apelo, e fala assim, ó, vamos pra rua, vamos. Eu tinha isso muito forte dentro do meu coração. Ele falou, cara, você é o cara certo no lugar errado. Você é um evangelista, né? Que não está desperdiçando a tua vida, mas talvez impedindo de viver o teu potencial, aquilo que realmente Deus tem com você, por estar talvez num lugar errado. Não num lugar errado, né? Porque eu fui chamado também para pastorear, a gente foi chamado para chamar, entendendo agora todo. Acho que se você nesse ponto do nosso podcast, eu não preciso mais nem explicar. Mas o quão é lindo ver alguém que nasceu para fazer algo no seu lugar certo, né, pastor? E a escola proporciona muito disso, né? A ideia é essa, né? Nem sempre, porque depende muito da pessoa. A gente costuma dizer para as pessoas que a gente vai ensinar para ela 10% do que ela precisa aprender. Os outros 90% é responsabilidade dela. A pessoa precisa se apaixonar primeiro pelo seu chamado para depois se encontrar. Então, a nossa função é mostrar. A gente leva dentro da escola vocacional, vai um pastor dar uma aula, vai um mestre dar uma aula, que não sou eu, né? Vai um outro mestre que vai dar uma aula, vai um apóstolo dar uma aula, vai um evangelista dar uma aula, vai um profeta tentar dar uma aula. Tentar. Gostei do adendo. O meu conselho para os profetas é o seguinte: se quiser fazer fogueira, vai para fora da igreja porque tem o isopor. Né? Porque eu sei que eles vão querer fazer uma fogueira, então eles vão tentar dar a sua aula. Mas a ideia é o quê? Que se o aluno tem esse chamado, ao ver uma outra pessoa que é apaixonada pelo seu chamado, ele se apaixona também. E aí ele se encontra. Eu falo para você, é o começo da caminhada. A partir de aqui, você gruda no profeta, se você se identificou, e anda com ele. Onde ele for, tu vai. Né? Caminha com ele. Se você encontrou um evangelista, abraça ele, fala, onde tu for, eu vou. Tu tem uma célula? Eu vou andar na tua célula. Porque você precisa caminhar com alguém que está exercendo aquilo que você vai exercer. Precisa disso, precisa ter esse diatribo, né? Essa transferência. Então a gente trabalha isso. Essa é a ideia da escola. Foi o que me transformou, porque eu me senti um pastor frustrado. Quando eu vim para Cristo e fui ungido pastor e tudo, eu era um pastor frustrado. Por quê? Porque eu não notava se a pessoa tinha faltado no culto. O irmão faz uns 2 cultos que não vem. Eu falei, sério? Nem lembro. Quem que é esse irmão? Aí a pastora Carol falava o nome, eu falava assim, cara, não lembro.
Ela começava a dar as características da pessoa física para mim poder lembrar. Porque eu não consigo gravar. E eu falava assim, cara, eu sou um pastor ruim demais, Deus livre. Falta uns drivers aqui. Se eu tivesse um pastor que nem eu saía da igreja. Porque eu não lembro de mandar mensagem e tal. Eu falei assim, eu sou um pastor muito ruim. E aquilo me frustrava. Até que eu me descobri no Ministério de Ensino. Eu falei, cara, é isso que eu amo fazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar pessoas, gosto de ser um facilitador para ela compreender. É isso que eu amo fazer. E aquilo foi mudando o conceito. Eu falei assim, poxa, eu tava também. Era a pessoa certa no lugar errado. A ideia dos 5 ministérios é encaixar as pessoas. Muita gente fala assim, tá, eu me achei aqui no ministério evangelístico, então eu vou abandonar tudo. Não. Descobre primeiro qual é o nível de profundidade que Deus quer que você entre. Porque nem todo mundo vai largar tudo para ser alguma coisa. Muitas vezes vai ser um cooperador apaixonado por aquele ministério. Eu sou ministério de ensino, eu faço isso na igreja. Mas tem pessoas que têm um chamado para o ministério de ensino que faz isso numa escola primária, que faz isso numa faculdade, que faz isso em cursos profissionalizantes. Ou seja, ele é apaixonado por ensinar. E lá, ele é um farol para aqueles lá. Pessoas que não vão na igreja vão encontrar a luz de Cristo em outros lugares através de alguém chamado pelos 5 ministérios fluindo lá. É igual um político pastor. Já pensou um político pastor? Não que é pastor de igreja e agora está na política, não. Uma pessoa que tem um chamado pastoral dentro da política. Ele vai olhar para as pessoas com carinho. Ele vai falar, poxa, eu preciso ajudar essa rua aqui. Olha, essa rua aqui está toda esburacada. Vai quebrar o carro do irmão. E a pessoa trabalhou, quem sabe, a vida inteira para comprar esse carro. E porque eu não tapei esse buraco aqui, esse irmão vai perder o carro. Não pode, vai tapar o buraco. Porque ele é pastor, ele é do zelo, ele é do cuidado. Ele vai visitar uma escola, ele vai ver assim, como é que tá a merenda dessas crianças aí? Poxa, essa merenda aí não tá muito boa, não. Eu não daria isso aqui pro meu filho. Como é que vocês estão servindo isso aqui? Vamos dar uma merenda boa. Esse seria um político que tem um chamado pastoral. Então, muitas vezes a gente atrela tudo dentro da igreja e a gente abandona os 7 montes da sociedade. E quando a gente abandonou como cristãos os 7 montes da sociedade, a gente deixou de influenciar a nossa nação. E é por isso que as escolas estão como estão. É por isso que as faculdades estão como estão. É por isso que a política está como está. Porque nós, como filhos de Deus, olhamos os 5 ministérios e falamos, isso aqui é para as 4 paredes. E os 5 ministérios, na verdade, ele é a expansão, né? A função dele é expandir. É que a gente vai lá, vamos colocar assim, categoriza alguém nos 5 ministérios, a igreja até então fazia dessa forma, né? A igreja num contexto geral. E aí fala assim, onde que eu vou encaixar ele aqui dentro da minha denominação, dentro da minha igreja, né? Ele vai ser um diácono, ele vai ser um ministro de louvor, ele vai ser um pregador, ele vai ser um professor o tiozinho da salinha, né? Uma tia das crianças. A tia das crianças. Aonde que eu vou encaixar ele aqui? Quando na verdade, por exemplo, nem todo evangelista vai ser o cara do caixote debaixo do braço, né? Quando eu converso com muita gente, vocês falam, cara, eu não acredito que tu faz isso, cara. Tu vai pra praça com uma caixa de som e... Eu falo, também não. Eu fui impulsionado para aquele lugar. Porém, tem pessoas que têm uma facilidade hoje em dia. Eu particularmente, né, Douglas, eu não acredito que evangelismos como aquilo que o Billy Graham fazia irão acontecer novamente. No sentido, não digo um evento programado como o Descende, coisas daquele tipo. Eu digo de um homem conseguir alavancar aquela multidão de pessoas. Porque os tempos são outros, né? Vamos colocar assim, essa geração pós-Covid, principalmente, a gente precisa se adaptar. E eu, dentro do meu chamado ministerial, dentro dos 5 ministérios, eu preciso entender que, talvez, como evangelista, eu posso pegar e abraçar um monte da sociedade que foi esquecido, que é o da comunicação. E ao invés de ir lá no meio do TikTok, tá tudo perdido, tudo virado num alho, eu posso, através de uma mídia social, né? Que hoje, talvez se eu for falar para multidões hoje, a gente pode pensar nesse ponto das redes sociais, né? Então, eu vejo a importância das pessoas também não barrarem, talvez, e entenderem a questão da cultura, né? Que nem todo o mestre ele vai ser mestre como os mestres que vieram antes dele vão ser, porque a cultura vai mudando. Agora, dentro da sua área de influência ali, ele vai poder se influir e ter êxito em tudo isso, né, pastor? É a questão da criatividade, né? A questão da criatividade. Eu não tenho, por exemplo, um feeling do Jesus Cop, por exemplo. Ele é um mestre, ele é um cara que ensina, ele é focado no ensino. Ele é apaixonado por isso, ele quer que as pessoas cresçam, que elas evoluam. Né? O Douglas Gonçalves, ele faz lá um monte de coisa, que nem tu tá fazendo hoje. Ele é um mestre dentro de um chamado que talvez se encaixaria muito mais com o evangelístico do que com o do mestre. Mas ele exerce a sua função de ensino, instigando as pessoas a lerem, instigando elas a conhecerem dentro daquele chamado.
ele tem essa habilidade, que talvez eu não tenha. Assim como se talvez eu colocar ele trancado dentro de uma sala de aula, ele não consiga fluir conforme ele gostaria. Por quê? Porque eu não posso categorizar. Fala assim, não, essa é a categoria assim, tem que pegar essa cartilha e trabalhar assim. Hoje nós temos as escolas na Casa do Pai e eu tenho várias pessoas que vão ministrar. Cada uma é diferente. Eu não tenho como dizer para ela, falar assim, gente, só, o único conselho que eu dou, cuidem com as heresias, cuidem com as fontes de onde vocês vão conseguir as informações e sejam claros. Não usem termos que nem todo mundo conhece, não adianta eu ir lá e falar o aramaico lá que ninguém conhece. Então eu tenho que tornar acessível. Eu falo para ele assim, o mestre torna acessível. É o único cuidado que eu tenho. Por quê? Porque eu sei que cada um tem a sua singularidade. Eles vão trabalhar no coletivo dentro da sua singularidade, assim como você. O Billy Graham foi para a época do Billy Graham. Deus não precisa do Billy Graham mais. Se Deus precisasse, ele ainda estava vivo. Deus precisa do Douglas. Deus precisa do missionário Jorge. Então Deus precisa das outras pessoas. O tempo do Billy Graham foi, o tempo do John Wesley foi, o tempo do apóstolo Paulo foi, eles cumpriram o seu chamado, né? Que nem o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e preservei a minha fé. Fez a parte dele. Agora é a nossa vez, dentro do nosso tempo, dentro da nossa geração. A próxima geração talvez seja muito diferente, muito mais difícil. Mas aí é problema da próxima geração, né? Eu vou preparar o caminho para eles andarem. Vou cumprir o meu chamado dentro da minha, e aí a próxima geração vai ter que ser mais criativa do que eu fui. Glória a Deus, que aula, cara. Por mim, eu passava o resto da tarde aqui, mas eu vou estar me encaminhando aqui para os finais. Sempre que a gente faz o nosso podcast aqui, a gente lança no Instagram oficial da Casa do Pai, nós lançamos as perguntas ali, uma caixinha de perguntas, onde as pessoas mandam as suas principais dúvidas aqui. E eu já quero de antemão aqui lançar ao vivo, né, um possível projeto que a gente estava aqui já pensando com o pastor aqui, um Pergunte ao Mestre, né, onde você vai ter muito mais disso tudo aqui. E é um privilégio estar sentado numa mesa com o pastor Leandro aqui, meu Deus do céu. A Carol tá vendo aqui já as perguntas que vieram através do Instagram. E você também pode estar já mandando mais perguntas, que com certeza a gente vai estar gravando um Pergunte ao Mestre aí, qualquer dia aí, se Deus quiser. Vamos às perguntas aqui. Então, imagem aqui, eu vou só jogando pro lado, é isso? Ok, então vamos lá. Pastor, pode ser bate-volta, que eu sei que tu tá cansado, né? Eu já tô aqui... Não tô cansado não, mas não sei se vou responder tudo, há né? algum tempo, né? Vamos lá, então. A Jaine Cristina perguntou, é possível fluir em mais de um ministério? Essa é uma pergunta que eu até estava falando com o Douglas aqui, que está sendo o debate lá na nossa casa. Eu acredito que sim, tá? Eu, inclusive, acredito que Deus pode migrar alguém de ministério. Ou seja, eu fui chamado para um ministério de mestre, em algum período da minha maturidade, do meu tempo, Deus migrou para um outro ministério. Eu acredito que isso possa acontecer. Por quê? Porque está atrelado à vontade de Deus, a vontade de Deus é infinita e ninguém pode pôr barreira naquilo que ele faz. Eu acredito que trabalhe muito na necessidade. Né? Não tem necessidade de uma igreja, por exemplo, ter duas pessoas cumprindo a mesma função e uma não tendo ninguém. Nesse caso, Deus pode migrar. Eu vou enviar o Douglas lá pro Iraque. E no Iraque não tem mestre, não tem evangelista, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem ninguém. Não tem profeta. O Douglas vai ser o quê? Tudo. Ele vai ser tudo até Deus levantar alguém. E dentro da necessidade daquele chamado, Deus pode migrar alguém. Eu acredito que alguém possa fluir em dois? Pode. Eu acredito que seja mais ou menos como o temperamento. Existe um dom mais ativo e um cooperando junto, causando o equilíbrio, porque senão a pessoa fica desequilibrada. No meu caso, eu tenho um chamado de mestre, mas eu sou apaixonado pelo profético e isso gera para mim equilíbrio, para não ficar um chato, né? Senão eu fico um chato. Então eu prefiro... Mestre legal. Prefiro ser legal, né? Prefiro ser um mestre mais doidinho. Prefiro ser assim. Então eu tenho ali um latente, né? Tá, vou fazer mais uma pergunta aqui. Pastora Neuci mandou essa daqui. Como eu sei qual é o meu ministério? E aí a gente já se encaminha pro final, que eu sei que essa aqui vai ser um pouco mais extensa. Como eu me descubro dentro dos ministérios aqui, né? Porque é muito fácil a gente pegar e talvez tentar escolher, mas não é a gente que escolhe, né, professor? Sim. Não é uma questão de escolha, Primeiro, né? A gente é dado, né? Fazendo a escola vocacional, né? Se você fizer a escola vocacional, provavelmente você vai se achar. Fica a dica, né? aí. Fica a dica, ainda dá para entrar, tá? Até a terceira aula a gente ainda aceita alunos. Depois de terceira não aceita mais, e quem entra na terceira aula já não tem mais direito mais de alta. Tem que fazer todas.
que acontece? Por que trabalha a escola vocacional para ajudar isso? Porque eu preciso ter contato. Muitas vezes eu acho que eu tenho um ministério porque eu nunca tive contato com nenhum outro. E aí, dificilmente eu vou ter um parâmetro para me achar. Normalmente, uma pessoa ela se encontra ministerialmente quando ela encontra 3 fatores dentro do seu agir ministerial. Primeiro, ela ama o que ela faz. Dificilmente alguém vai estar no seu chamado e não amar o que você faz. Não significa que vai ser fácil, né? Ela ama o que ela faz. A segunda característica, normalmente os dons e as habilidades dela vão impulsionar ela para esse ministério. Então você analisa, os meus dons cooperam para aquilo que eu fui chamado para fazer? Se não cooperarem, pode ser que eu não fui chamado para fazer aquilo que eu acho que fui chamado para fazer. Então eu preciso me apaixonar, os meus dons têm que cooperar e por último eu preciso ter intimidade com Deus. Porque é Deus quem me chama. Nenhum homem pode afirmar a minha identidade e o meu propósito mais do que o meu pai. Então meu pai vai me dar direção. E normalmente Deus ele conduz. Eu aprendi uma coisa, Deus fecha a porta que ninguém abre e abre a porta que ninguém fecha. Quando a gente é um filho meio lento, normalmente Deus vai empurrando você. Ele vai fechando algumas portas e vai abrindo outras. Você não tem muita escolha. E quando você vê, você já está lá envolvido. Desde que isso não tenha sido feito através de homens. Muita gente se confunde porque eu vejo uma habilidade da Carol que eu preciso, eu vou fazer o quê? Vou dizer, não, você é isso aqui, Deus te chamou para isso. Porque eu preciso dessa habilidade que ela tem. Necessidade. Né? É uma necessidade. E muita gente se encontra ministerialmente na necessidade e não no propósito. E aí isso vai gerar peso, cansaço e tristeza. Então se ministerialmente você está trabalhando e essas 3 coisas estão acontecendo, está sendo pesado, você está cansado, está triste, provavelmente você não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Porque o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele cantava, adorava o Senhor, porque ele era feliz fazendo o que ele foi chamado para fazer. Uau. Preso, espancado, humilhado, não importa. Ele estava feliz porque ele estava fazendo o que foi chamado para fazer. Então uma grande característica é ter intimidade com Deus para que Deus te revele. Essa é a principal. E os teus dons vão cooperar com isso. Analise, né? Faça aquela autoanálise. Quais são os meus dons? No que eu sou bom? E o que eu sou bom coopera com aquilo que eu estou fazendo? Se não cooperar, quem sabe precisa fazer uma reavaliação aí. Glória a Deus. Pastor, se caminhando para o final aqui, eu pedi para todo mundo que vier aqui no podcast, a gente vai estar pedindo 2 indicações de livros, né? Livros que realmente falaram com você em algum determinado momento da sua vida ou envolvidos com o tema, né? Então, olhando para a câmera 2, o pastor pode estar falando desses 2 livros que o pastor pediu para separar. Eles estão disponíveis na Casa do Pai Store, a nossa livraria aqui da casa, onde você pode adquiri-los ali de segunda a sexta, a partir das 14 às 18 horas presencialmente aqui, e também nos horários de culto a livraria sempre está aberta ali. Vamos lá, pastor. Então, nós separamos esses 2 aqui. Primeiro, esse aqui, Igreja que Prevalece, que é do Carlito Paz. E ele fala muito sobre a cooperação mútua. Sobre como a igreja precisa andar, como ela precisa caminhar. Quando a gente fala dos 5 ministérios, como a gente falou lá no começo, a gente precisa entender o que é a igreja. Os 5 ministérios é o corpo de Cristo, assim como a igreja é. Então, ele é a funcionalidade da igreja. Então, esse é um ótimo livro, vai te ajudar a entender como é que a igreja precisa fluir, como é que ela precisa trabalhar, como é que ela se torna saudável, porque existe uma igreja não saudável, que é aquela que está, quem sabe, em algum ponto da sua jornada falhando. Então, é um livro fantástico. E esse aqui, A Última Flecha, que é um livro que nos ensina a trabalhar sem reserva. Ou seja, entrega o teu melhor hoje, crendo que Deus vai te abastecer para amanhã. Porque às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa e a gente deixa reservas. A gente deixa para amanhã ou a gente guarda caso aconteça alguma coisa errada. E biblicamente Deus não nos chamou para guardar caso alguma coisa dê errado. Se você tem fé, você tem certeza de que vai dar certo. E esse é um livro que nos ensina a fazer isso. É você nadar até o ponto de propósito sem guardar energia para voltar. Eu estou me entregando. Então é um ótimo livro, vale a pena, tem ali na livraria. É um livro de cabeceira meu, muito bom. Pastor, um spoilerzinho, eu não lembro se é esse livro que o pastor falou uma vez que o autor ou a pessoa principal do livro, ela descobriu que tinha câncer durante o período em que ele estava escrevendo o livro. E ele venceu o câncer escrevendo o livro, entendendo que ele podia viver sem reserva. É um livro fantástico. Pegou aí, irmão. Pastor, eu quero agradecer o papo aqui, mas antes eu não posso deixar de levantar essa bola aqui. Gente, escolas aqui da Casa do Pai. O pastor Leandro, ele é o coordenador de ensino, e essas escolas, eu vou dizer assim, são fundamentais. E às vezes o pastor Vanderlei, ele sempre fala
que a porta de entrada para você fazer qualquer coisa aqui na casa são as escolas. E muita gente toma isso, às vezes, como uma regra, ou apenas como até como alguém querendo atravancar, barrar. Poxa, eu já fazia isso em outro lugar, tal. Não, mas é porque não adianta você tentar fazer uma coisa que você não entende. As escolas, elas são assim, essenciais para você desenvolver o seu chamado. E nós agora, dia 14, segunda-feira passada, nós iniciamos aqui na casa 2 escolas. A escola DNA no módulo 2 e a escola vocacional, que ainda dá tempo para você entrar. Então o pastor Leandro ele vai agora falar um pouquinho dessas escolas e da importância de você estar participando dessas escolas. A escola vocacional ela tem tudo a ver com esse nosso podcast de hoje. Ela tem a ver com você se encontrar no seu propósito. A maioria das pessoas ela encontra uma igreja, mas não encontra o seu propósito. Uma das coisas que nós falamos na escola é que existem 2 vazios na vida de uma pessoa. O primeiro vazio é o da presença. Você encontra a presença de Deus, abraça ela e cumpre, fecha aquele vazio, sabe? Aquela tristeza existencial. E aí abre uma segunda lacuna, que é o vazio do propósito. Eu entendi quem eu sou, agora eu preciso saber o que eu fui chamado para fazer. E a escola vocacional, ela trabalha esse aspecto, para entender qual é o meu chamado, para que eu cumpra isso também com alegria. Já a escola DNA, ela é uma escola dividida em 3 módulos, são como se fossem 3 escolas separadas. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, independentes. Você pode entrar no módulo 2, mesmo não tendo feito o módulo 1. Porque o módulo 2 é o módulo processo, é o módulo de cura e libertação. Porque tem muita gente boa, rápida, forte, inteligente, que está limitada porque está carregando um peso. Sabe, ele carrega um fardo do passado, ele carrega medos, ele carrega traumas, e essa ela tem um intuito: remover esses fardos para que você seja pleno em Deus. Muita gente vem para a presença do Senhor, aceita Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, recebe Ele na sua vida, começa a sua jornada, começa o seu ministério, só que existem coisas que não estão resolvidas dentro dela. A sua identidade não está bem afirmada, ou existe algum trauma do passado, ou algum perdão que precisa ser liberado. E isso faz com que ela seja limitada dentro da sua movimentação. Ela é limitada, ela vai ser uma boa pessoa, mas nunca vai ser plena. Então a ideia do módulo 2 é curar você, deixar você limpinho, pronto para ser um instrumento potente na mão de Deus. Então você que precisa fazer as escolas, esteja com a gente. Vai ser um prazer te receber, é um tempo destravador, são 3 meses, são 12 aulas que foram criadas e geradas especialmente para transformar a sua vida, para que você nunca mais seja o mesmo. Glória a Deus. Para terminar aqui, pastor, eu fiz essa pergunta nos podcasts que a gente fazia no Movimento Sem Paredes. A gente fez uns pilotos aqui que eu entendi hoje o propósito daquilo que serviu como uma escola para a gente estar aqui hoje nesse podcast que a gente está fazendo, que se tornou semanal. E para você que não sabe, toda semana nós vamos estar aqui com perguntas vindas de vocês, vários temas diferentes. Vai ter podcast das mulheres com a pastora Gi, vai ter podcast dos jovens, vai ter podcast de todo mundo aqui. Vai ser incrível essa nova plataforma. Pastor, se o pastor pudesse hoje colocar um outdoor em todas as cidades do mundo, em todos os bairros do mundo, com uma única frase, que frase você colocaria e que você comunicaria ao mundo inteiro? Deus ainda te ama. Eu acho que mais do que eu entender que Deus ama alguém, é entender que Deus ama alguém depois do erro. Muita gente hoje, assim, o nosso foco de evangelismo, ele deixou de ser para o não convertido para o convertido perdido, né? A maioria é para esse tipo de pessoas. Então eu acho que a mensagem mais importante para a nossa geração é: Deus ainda te ama. Ele continua te amando mesmo após o seu tropeço. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Glória a Deus. Pastor Leandro, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Com certeza logo mais a gente vai ter o Pergunte ao Mestre, sim, em nome de Jesus, e a gente vai poder sugar muito mais desse pastor Leandro aqui, que é uma bênção na nossa vida. Você que ainda não conhecia o podcast Casa, fique ligado porque a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está também no YouTube com imagem, e toda a quarta-feira nós temos a gravação do podcast que vai ao ar na segunda-feira. Eu vou tentar mudar o dia para sexta-feira, porque já me falaram que é um dia que talvez as pessoas vão querer assistir mais ali, né? Porque é o pré-fim de semana ali, vai ser um dia mais legal, a gente está vendo ainda. Mas a princípio, toda segunda-feira é lançado um episódio novo e com certeza você vai ser grandemente abençoado. Deus abençoe muito você.
Eu vou passar para o pastor Nuno fazer as considerações finais, mas não se esqueça também de vir presencialmente à casa. Se você está conhecendo a casa aqui através de uma dessas nossas plataformas, nós temos cultos todas as quintas aqui na Casa do Pai do Rio Pequeno e do Santa Regina a partir das 20 horas, e também aos domingos nós temos aqui no Rio Pequeno 9h30 da manhã, 17 horas e 19h30, e no Santa Regina às 19h30. Sábado às 8 horas, rede de jovens nas duas casas. Deus abençoe muito você. Pastor Leandro, muito obrigado. Agora as considerações finais aí pra gente estar finalizando esse episódio tão incrível e que para mim o tempo não passou. Fiquei muito empolgado de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, a paciência. Espero poder ter cooperado com todo mundo, com todos aqueles que tiveram dúvidas. Espero poder ter respondido todas as dúvidas. E eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas que Deus tem feito, planejado e projetado para essa geração. Fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Esse foi o segundo episódio do podcast da Casa do Pai Church. Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube ou mesmo no Spotify, em qual for a rede que você esteja assistindo a gente aí, e divulgue. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho aí. Deus abençoe.